Popload. E eu brinco que, assim, a Popload, os sócios são o Lúcio Ribeiro, que é a cabeça da Popload. A Popload nasce com ele está vindo para cá, eu acho que eu vou antecipar essa parte. Mas é o Lúcio, em sociedade com a Paola, que vem da produção de shows, promotora de shows, mercado de booking. Então, eles são os dois sócios da Popload. E eu brinco que no dia a dia, o Caio é o braço direito da Paola, e é verdade, e eu sou o braço esquerdo. Então, o dia a dia no escritório, o business mesmo, somos nós três. E, enfim, aí o Lúcio coordena toda a parte de conteúdo. Eu vou antecipar, então, um pouquinho, acho que para a gente dar a visão de como está o festival hoje, eu vou contar rapidamente a trajetória da Popload, que assim vai se explicando também o crescimento por si só. A Popload, ela nasce do jornal impresso. O Lúcio era colunista da Ilustrada na Folha de São Paulo e tinha uma coluna lá que já chamava Popload. E saía toda sexta-feira, e numa época em que não tinha internet, eu não sei a idade das pessoas que estão aqui, mas eu ainda sou da geração, o Caio talvez não, de que para se informar sobre o que estava rolando de legal na música mundial, na música pop, nos Estados Unidos, na Europa, você tinha que comprar a Ilustrada de sexta-feira para poder se informar. E o Lúcio, colunista de música, já naquela época, fim dos anos 90, começo dos 2000, o Lúcio, radar total do que estava estourando de mais legal, que você tinha que prestar atenção na música. Enquanto isso, a Paola, eles ainda não se conheciam, a Paola é de Curitiba e ela promovia o Curitiba Pop Festival. E todo ano ela brigava com o Team Festival para ver quem que ia anunciar ali na coluna do Lúcio Ribeiro de sexta-feira. Todo ano o Team Festival ganhava, tinha mais dinheiro, ganhava o melhor lugar ali na coluna. E nisso a Paola e o Lúcio começaram uma troca, uma relação. E com o tempo a Paola percebeu, se eu estou brigando com o Team Festival para anunciar a nossa coluna, com certeza as marcas têm interesse no que você está escrevendo, né? Vamos juntar uma coisa com a outra. Ali ainda meio difuso, assim, o que pode ser isso? A Paola, então, foi muito responsável ficou buzinando no ouvido do Lúcio que ele deveria seguir a carreira solo, sair do impresso. E ela foi responsável um pouco da transição dele do impresso para o online numa época em que as pessoas falavam, você tá louco, como é que você vai largar o jornal impresso? Como é que você vai se arriscar na internet? Ninguém sabia direito o que era isso, né? Onde podia levar. E aí, o Lúcio acho que ele foi primeiro para o IG, depois ela se tornou empresária dele na ida dele para o UOL, não lembro direito a ordem, mas o que aconteceu foi que ali o Lúcio o blog Popload já se tornou o blog de música mais acessado do Brasil. Aquela grande antena, e ainda num ritmo que hoje a gente nem lembra mais, mas se postava uma vez na semana. Então as pessoas esperavam, era o ritmo do jornal, as pessoas esperavam a semana inteira para ler a coluna dele ali, e tinha 200 comentários e tal. Nessa época eu já conhecia a Paola, porque eu trabalhava com ela na Inker. E conheci a Paola, a Fabi. Então eu vi um pouco, aliás, eu vi bem a Popload nascer ali com os dois. Bom, o que aconteceu foi que em 2009 eles pensaram, bom, temos o blog de música mais acessado do Brasil, será que esse público ele existe também offline? Ou ele só existe no online? E aí eles resolveram juntar as duas coisas, a Paola como uma promotora de shows. Vamos fazer uma gig, fazer um show, chamar de Popload Gig, e vamos ver se o público aparece. Eu me lembro desse show, eu me lembro da primeira edição. Hoje a gente passou da
50ª edição, foi mais de 50 edições. Eles fizeram a primeira edição do Pop Love Gig em 2009 e o público apareceu. E aí fizeram a segunda edição, a terceira edição, e começou a se consolidar um calendário de Pop Love Gigs totalmente sem patrocínio naquela época. Uma bilheteria se pagava, a outra bilheteria dava prejuízo, e assim eles foram conduzindo a coisa. E aí o que aconteceu foi que em 2013, já com uma quantidade bem grande de edições de gigs consolidadas, já era um selo de shows consolidado, já era bem conhecido, eles conseguiram uma banda maior, que foi o The XX. E foi até numa situação do tipo, eles estavam estourando e eles queriam vir pro Brasil, e o agente mandou pra Paola assim, manda sua oferta. E aí ela sabia que o Terra já tinha mandado oferta, que Rock in Rio, sei lá, algum outro grande festival já tinha mandado oferta. E ela falou, não vou mandar, nem respondeu. Aí o cara mandou de novo, queremos ir pro Brasil, manda sua oferta. Ela falou, por que eu vou mandar, né? Não vou nem ganhar. Ela foi lá e mandou uma oferta que nunca bateria uma oferta de um Planeta Terra, por exemplo. Posso só fazer um parênteses aqui para explicar esse negócio de oferta? No mercado internacional, não é igual aqui que a gente liga no escritório de um artista ou de um agente de um artista, eles te falam cachê. A gente precisa estudar, fazer a lição de casa de quanto aquele artista valeria, quanto venderia de ingresso, quanto você consegue de patrocínio, etc. E você manda essa oferta. E aí o agente aceita ou não. E muitas vezes os agentes escolhem, imagino que tenha sido o caso, escolhem um promotor pela maneira que ele acha que esse promotor vai trabalhar aquele artista. Então, para ele ter preterido de trazer no Planeta Terra, que tinha um caminhão de dinheiro para trazer com Pop Load, ele sabia, por exemplo, que esses caras sabem o que estão fazendo, né? Então, provavelmente foi isso. Só foi isso que aconteceu. Exatamente. A Paola mandou a oferta e eles toparam. E com certeza foi uma oferta que deve ter sido muito menor do que a do Planeta Terra. E isso já foi começou a se tornar um pouco um termômetro do que representava a Pop Load como uma promotora de shows no Brasil, né? Isso, espelho mesmo, assim, o poder de organização, de realização de um show. E aí, a hora que a Pop Load conseguiu The XX, aí foi, putz, conseguimos, né? Uma banda muito grande, tá vindo na crista da onda, a gente vai fazer um show só? Ah, não, vamos fazer festival. Aí, não, festival não, pelo amor de Deus, muito trabalho, né? Resolveram fazer a primeira edição do Pop Load Festival, ainda mais tímida, foi no Tom Brasil. Tom Brasil. Foi no Tom Brasil, 2013, foram tipo 4 bandas, né, Caio? Foi 4 bandas e bem improvisado, assim, né? Porque o Tom Brasil é uma casa bem quadradinha, assim, não é feita para festival. Então eles usaram o palco da casa e construíram mais um palco alternativo numa das salas de evento que tinha ali. E deu certo, foi quase sold out esse festival, e a partir dali eles acharam um modelo que, poxa, pode continuar funcionando nesse formato, né? E aí nos próximos anos o festival sempre foi uma tentativa e uma experimentação de outros formatos, porque a gente saiu do Tom Brasil e foi para áudio, num formato que ninguém tinha explorado ali na áudio ainda, que era alugando uns galpões que tem atrás, mais a pistinha eletrônica, e tentando fazer dali uma experiência com cara de festival mesmo, mas dentro de uma casa de shows. A gente foi experimentando, foram 2 anos na áudio, depois a gente fez o primeiro, que foi ao ar livre, num espaço que chama Urban Stage, e esse ano a gente foi para o Memorial da América Latina, que foi a maior edição até então. Então, muita coisa aconteceu aí no caminho. O que aconteceu também em 2013, quando a gente conseguiu o The XX, a gente conseguiu o patrocínio da Heineken, mas na verdade era Sol, né? Desperados, cometendo a heresia aqui. Eu ainda não estava gravando.
Aí, então a gente conseguiu o patrocínio e a Heineken ela entrou bem, a Desperados, mas é da Heineken, entrou bem pequenininha, foi bem pontual e para o ano seguinte já renovou um patrocínio de plataforma inteira. Por que plataforma, né? Porque é o online, que é o site, é o selo de shows, que é o Popload Gig, é o festival. E a gente tem um quarto braço, que é o braço social, que nasceu de uma vontade, tanto do Lúcio quanto da Paola, de ampliar a experiência Popload para quem não pode pagar por um ingresso. Por quê? A gente faz um formato de festival que a estrutura é muito cara. Porque é uma estrutura que se preocupa, em primeiro lugar, com o som primoroso, e isso eu sei não só de estar trabalhando lá dentro, como pelo comentário dos artistas que fazem os shows, que nunca toquei num festival com um som desse absurdo, maravilhoso, nível Europa. Então, sou primoroso, caro. Os artistas que a gente traz não são para 30 mil pessoas. São artistas que o público quer muito, mas às vezes é um público de 4 mil pessoas que quer muito. Então, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes é uma conta que não se fecha. Por isso, precisa de patrocínio. Não temos históricos de fila para entrar, fila para pegar cerveja, a cerveja está sempre gelada. Banheiro é banheiro, não é banheiro químico, é banheiro limpo, com gente cuidando do banheiro o tempo inteiro. Ou seja, é um festival que a gente gosta de ir, Lúcio e Paola gostam de frequentar, e a gente tenta sempre promover isso. Isso é uma estrutura cara. E então, não é o preço dos ingressos, ele não é um corte do tipo selecionar uma camada de pessoas. Não, é simplesmente uma conta que tem que fechar. Então, o braço social, ele nasce dessa vontade de ampliar a experiência Popload para quem não pode pagar o ingresso. E a gente adora esse braço, a gente vibra muito, assim. Temos ONGs parceiras que trabalham com a gente e que tem de doação de sangue, tem de cuidar de animais. Me ajuda aí. Ocas. Doação de sangue. Animais, ocas. Tem inclusão social de ex-presidiários. Isso. Tem muitos parceiros. São muitos parceiros e aí a gente abre vagas, tanto nos gigs, em menor quantidade, quanto no festival. A gente abre uma cota de vagas em que a pessoa se inscreve, ela faz o trabalho voluntário, são algumas horas que elas têm que cumprir, acho que 4 horas, ou então uma doação de sangue, por exemplo. E aí a ONG manda o atestado, né, que a pessoa participou, a pessoa ganha ingresso gratuito para o festival. E você trabalha com lei? Não trabalhamos com... O festival é incentivado? Não, a gente escuta isso de todas as marcas, precisa dar esse passo. O que acontece, esse ano a gente pesquisou bastante para fazer isso. O que acontece quando você faz via lei, existe uma série de entregas que você precisa cumprir que encarecem mais ainda o festival. Em segurança, em estrutura, em diversos... Você não pode fazer não existe a possibilidade de fazer algo guerrilha, por exemplo, via lei. E o Popload sempre na semana do festival faz uma programação paralela. Já fizemos 3 dias de show no metrô, já fizemos show na Praça das Artes, no centro. Então, o que a gente está pesquisando é como colocar partes do festival em lei para poder se pagar. Que seria tudo isso que eu resumi muito rapidamente. Marcas, me conta uma coisa. Por que você acha que a Heineken acabou casando com vocês aí? Já é o quê? Legal. 5º ano. Isso. Esse ano foi a 5ª edição do festival. Eu acho o que aconteceu primeiro foi um olhar de visão divisão dentro da Heineken. A Heineken estava entrando no Brasil
e ela enxergou bem o viés da Pop Load num determinado trabalho de nicho, porque talvez as bandas que a Pop Load traz é isso, não são para 30 mil pessoas. E a Heineken, ela estava entrando pequenininha no Brasil. E ela viu isso como uma ótima oportunidade de fazer pequenos e bons, né? E pra gente, tanto pra gente quanto pra Heineken, essa parceria ela é um case de sucesso. Porque a gente cresceu junto aqui. Hoje, a Heineken ela está indo para uma outra estratégia. Ela está indo para shows de arena, 30 mil pessoas, ela está com a Time for Fun, e são shows muito maiores. Então, a estratégia deles está mudando. A gente está torcendo para que eles continuem com a gente ano que vem. Estamos no meio dessa paquera. Novamente, mas a estratégia deles já mudou, eles estão gigantes, estão na Fórmula 1 e Rock in Rio e enfim. Mas e outras marcas vocês têm próximas assim que pagam a conta ou a conta é toda da Heineken ou quase toda da Heineken? Esse ano foi muito legal porque a gente teve a entrada do Nubank, que é uma marca nova e foi a primeira experiência da marca fazendo patrocínio, ativando. Eles entraram como cartão oficial do Pop Load Festival, fazendo a pré-venda. Então, quem tinha cartão Nubank, nos primeiros 3 dias ali tinha exclusividade na compra. Também tinha uma vantagem de parcelamento que os outros cartões não tinham. E eles patrocinaram também o sistema Cashless, que a gente pôde trazer de uma empresa de Madrid, que é uma empresa que faz Sonar e os principais festivais da Europa. E eles patrocinaram o sistema Cashless, foi um sucesso. Isso é muito bom, tanto para quem está no festival, porque tudo é mais rápido, mais ágil, quanto para controle interno, porque você tem tudo registrado ali do que está acontecendo. Quero falar um pouquinho de cashless. O cashless, vocês usam principalmente... Tem mais marcas, depois eu falo os nomes das marcas. Tá. O cashless vocês usam para controle de quantos caras venderam no AIB ali, mas também isso ajuda um pouco a entender o comportamento do seu público, né? Como que funciona isso? Vocês acabaram conseguindo usar isso? Sim, o principal receio de fazer o cashless era o que a gente vai fazer com tantos dados à disposição, né? Porque ele é um sistema que mapeia toda a jornada do consumidor no festival, né? Oi? Bem-vindo! Chegou. Alexandre da Psicodade. Desculpa aí, galera. E aí depois do festival a gente conseguiu saber desde assim dos picos de consumo dentro do evento, que horas e que tipo de show, em que horas e em que momento, em que tipo de show as pessoas bebiam mais cerveja, ou mais água, ou mais drink, em que momento a praça de alimentação bombava mais. Então esse tipo de informação ajuda a gente a se planejar para o ano que vem, principalmente, né? Do tipo, pensar melhor como fazer uma melhor operação de AIB, de acesso. Então foi uma experiência que foi interessante, assim, né? Porque é um big data de tudo que acontece dentro do festival e foi importante. E o bar esse ano foi nosso, né? Então também é um outro crescimento, uma outra independência. E o sistema, um desafio fonte de receita gigantesco, outra fonte de cabeça. Exato, é muito mais trabalho e com o mesmo tamanho de equipe. Mas o cashless ele também ajuda nesse controle, porque enfim, você tem controle de estoque, você tem o controle do que está ali, do que está vendendo, do que está ali. Sai tudo. Então é muito bacana. Aí, retomando rapidinho as marcas, a gente teve Diageo ativando a marca Tanqueray. De novo, eles fizeram esse ano um bar de gin, enorme, lindo. Na verdade, quem fez a ativação foi a gente, a própria Pop Load, que também abraça algumas ativações.
Tivemos Doritos pelo primeiro ano, entraram com a gente também. Eles tiveram naming rights na pista Premium. E a pista Premium, que ela vai só até a metade do palco, ela existe simplesmente para fechar conta. Porque se dependesse da vontade da Popload, não existiria a pista Premium. Então, por isso que a gente faz esse esquema, que ela vai só até a metade. Os ingressos são bem mais caros e são os primeiros que começam a vender. É incrível. O Tanqueray, só para terminar. E o Spotify. E o Spotify, de novo, como player oficial. Bom, Alex, bem-vindo. Bem-vindo a Obrigado. São Paulo, com esse trânsito maravilhoso. Nossa, nem fale. Não estava preparado para isso. Queria que você contasse um pouquinho do Psicodália. A Psicodália sai bem fora da curva, porque não tem patrocínio. Vende igual Rock in Rio antes de anunciar o line-up. É verdade Sim, isso? então, Psicodália, a gente está trabalhando desde 2001 com o festival e desde o começo assim, a gente foi da forma independente, né? Nunca buscamos, a gente já tentou algumas vezes patrocínio e tal, tentamos aí incentivo, mas nunca deu certo, nunca funcionou pra gente no nosso formato. E a gente foi desenvolvendo de uma forma totalmente independente, sem patrocínio. Então, isso tendo que ficar bem dentro da planilha sempre, para não estourar, isso que foi sempre o fundamental. Então, Fala um pouquinho do line-up que você escolhe e você tem outras fontes de receita que não é só ingresso, você vende acampamento também, né? não, na verdade, o ingresso ele já inclui tudo, né? Acampamentos, oficinas de arte, teatro, é uma fazenda, então as pessoas entram e têm acesso a toda a programação artística, cultural e também da fazenda, da lagoa, cachoeira e tal. A gente, esse ano, alguns anos já, a gente faz uma pré-venda para as pessoas que já são público do Psicodália. Então, assim, as pessoas que entram fazem cadastro e tal, então a gente tem o nome, CPF, dados de todo mundo. E quando a gente lança as vendas, a gente faz essa pré-venda para essas pessoas que já foram em outros festivais. Então a gente sempre lança essa pré-venda sem lançar artistas ainda, sem lançar nada de programação. E sempre a gente chega em quase 30% do público já na pré-venda. Então a gente lançou, essas pessoas elas têm já direito de comprar antes das outras pessoas e funciona muito bem porque é um público que já conhece o festival e que vai pelo festival, não só já confia também, né, no line assim. Então está funcionando bem nos últimos anos. A gente aí a partir do momento que acaba a pré-venda a gente começa a lançar online para atingir um outro público, as pessoas que talvez ainda não conheçam o festival ou que ainda não estariam decididas a ir, assim. Sempre com bastante tempo de antecedência, né? A gente faz 7 meses, 8 meses antes do evento, a gente já está lançando essa pré-venda para dar tempo do pessoal se organizar certinho. Aproveitando um pouquinho que ele entrou em cronograma, como que é a dinâmica o ano inteiro de vocês, daqui e daqui? Pode começar. Tem como baixar um pouquinho o ar-condicionado? Eu tô aqui. Vai ficar rouca daqui a pouco. Não, eu não posso ficar rouca. Alguém me viu? Tem. Não tem? Vou só pegar. Pode pegar um casaco então, só um segundo. Mas... Então, o cronograma, né? A gente tá assim, sempre junta um festival no outro, embala um festival no outro. Termina um festival. Esse ano agora eu já tô encomendando algumas coisas pro Festival 2019, porque termina o festival, dá algum mês, a gente já lança a arte do outro ano.
e às vezes nesse um mês não dá tempo de fazer uma arte legal. Então a gente já está vendo artes e alguns artistas também pro 2019. Nem passou o 2018 ainda, a gente já está vendo algumas coisas para 2019 porque realmente não dá tempo. E termina o festival, você quer dar uma respirada, tal. Então, mas é o ano inteiro, assim. Passou o festival, já lança, há um mês já lança o próximo festival, já começa a correr atrás de artistas, já começa a correr atrás, até respondendo a outra pergunta que você fez antes, a gente trabalha com bar e alimentação também no Psicodália, a gente faz toda a parte de bar e alimentação e bazar, camiseta e tal, e a gente se envolve bastante nisso, a gente não terceiriza esse serviço, por vários motivos, assim, porque qualidade, preço, se você terceiriza, muitas vezes o cara que vem terceirizado, ele coloca o preço lá em cima dos produtos, ele diminui o tamanho no decorrer do evento, então a gente tem todo esse cuidado e realmente não parece assim, mas leva um ano inteiro para a gente organizar tudo e chegar num modelinho legal assim, com preços enxutos, porque o nosso público é um público assim bastante universitário, então é uma galera que muitas vezes não tem muita grana, assim, então sempre foi prática nossa usar preços baixos dos produtos dentro do festival, e para isso a gente tem que ralar para chegar em não desperdícios, em aluguel de equipamentos em conta, a gente compra alguns equipamentos, tá caro para alugar freezer, putz, o que a gente vai fazer então? Vamos comprar, cada ano a gente compra um freezer, deixa lá na casinha, lá, sabe? Então agora a gente tem alguns freezers, tem uns fornos, tem umas coisas que a gente vai tendo e que vai diminuindo o custo para o próximo evento, né? Então... E você termina uma edição, você já anuncia a data do outro, é isso? Isso, E aí você abre vendas depois de uns meses. A gente terminou, dá um mês e a gente já lança o outro, não em seguida. Mas já terminou um festival, um mês depois já lança a arte com a data do próximo ano. E vocês? É bem similar, assim. Na edição desse ano a gente já estava negociando bandas para a edição do ano que vem. Principalmente porque a gente sempre tem um número grande de atrações internacionais, então entram variáveis que precisam de meses mesmo para serem decididas e negociadas. Então a gente já está vendo as bandas, já está vendo o local. São Paulo tem um agravante, né, que não tem muito local para você fazer evento, então a gente tem que começar a ver as datas agora. Não é só o dia do evento, né, tem montagem, desmontagem, isso leva quase uma semana para levantar, né, o festival. Então já estamos trabalhando para 2018, é bem similar mesmo. Se deixar para frente, aí fica muito em cima e a gente acaba perdendo oportunidade, espaço. E com relação a marcas e abertura de vendas? Em outubro, o festival foi em novembro, então a gente já estava na loucura na boca do gol do festival e eu estava fechando proposta para 2018 porque muitas marcas fecham o planejamento anual em outubro, novembro, e outras tantas fecham em junho e julho. Então, assim, como é meu segundo festival, eu já estava um pouco mais entendendo esse funcionamento, já falando de 2018, no final de outubro, em novembro, e aí o que aconteceu foi que eu achei que o festival fosse passar, eu tive uma crise de estresse, óbvio, normal, e eu falei, vai passar, vai baixar. Nossa, fechando assim, 7 propostas, mandando. Essa semana foi impossível, então não baixou em nenhum momento. Mas por conta disso, por a gente ter construído uma relação com as marcas, saber os timings do planejamento de comunicação deles e poder fazer a coisa com um pouco mais de antecedência. Como que é o crescimento do festival no decorrer dos anos em termos de público do seu e do seu também? Então, do seu eu já fiz a conta aqui mais ou menos, mas era bom falar.
A gente começou em 2001, o primeiro festival deu 200 pessoas. Aí em 2002 deu 400. Fechou as contas em 2001? Em 2001 fechou as contas. É mesmo? Por incrível que pareça. Mas é que foi bem roots mesmo, assim. A gente chama de festival porque foi o primeiro, assim, mas não tinha nada. Era na raça, a gente levou equipamento das bandas mesmo, então começou assim. Até por isso fechou as contas. E no decorrer, assim, no 2002 foi legal, a gente passou de 200 para 400 pessoas, 2003 foi para 600, foi um crescimento bem gradual e pouco, assim, nunca deu uma explosão, assim, sempre a gente foi crescendo devagarinho, até por isso a gente sempre conseguiu ficar bastante dentro da planilha, né? Não extrapolar muito a planilha, porque a gente já sabia mais ou menos que ia chegar naquele público e daí já se planejava para não gastar mais que aquilo. É claro que tiveram anos que a gente não conseguiu pagar, é normal, né? Um ano não paga, outro ano dá boa, outro ano falta de novo, outro ano dá boa de novo. E sempre foi indo assim, mas nunca ficando num vermelho assim que a gente não conseguisse no outro ano já recuperar. Eu falo. Acho que em torno de 20%, a cada ano cresce 20%. E até porque o formato do festival muda muito de um ano para o outro. Acho que esse ano a gente chegou em um formato que ele é para até 10 mil pessoas, que eu acho que ele vai se consolidar pelo menos nas próximas 5 edições, porque como a gente está aprendendo a fazer o cashless, aprendendo a fazer bar, aprendendo a fazer merchan, não tem como de uma hora para outra a gente, enfim, fazer um festival para 100 mil pessoas. Então é muito pouco a pouco mesmo, e aprendendo a cada edição e melhorando os processos. E depende muito das atrações também, né? Sempre tem um peso, né? O line-up tem um peso muito grande, um reflexo muito grande em venda de ingresso. Então é isso. Acho que esse tamanho agora de 10 mil pessoas, 10, 12 mil pessoas, que é o do Memorial da América Latina, é o que a gente vai trabalhar nos próximos anos. Uma pergunta que eu sempre me faço aqui. Vocês acham que é possível? No seu caso até mas é porque as pessoas esperam um line-up específico, né? Já sabe a área que você vai atuar. Você acha que pode acontecer de um festival começar a vender antes de anunciar o line-up de verdade? Porque o Rock in Rio vende, mas é porque todo mundo sabe que vem porrada, né? A gente fez um teste em um ano de uma pré-venda cega. Esse é o Lúcio. Já contei toda a sua parte. A gente fez um teste um ano com uma pré-venda cega para ver o que ia acontecer e, enfim, ver se isso realmente funcionava. Funcionou em uma escala bem tímida, mas aí no ano seguinte, que foi esse ano, a gente já tinha o Nubank com a propriedade da pré-venda. Então, eu acho que é possível a partir do momento que o festival constrói uma história e uma reputação, né? O Rock in Rio, claro, todo mundo sabe que vem os maiores artistas que estão em turnê, mas se o festival é muito consolidado, tanto em posicionamento quanto em histórico de qualidade, de estrutura, de atrações, acho que é possível. Começa a gerar uma sensação de confiança, né? Que eu acho que também isso não só com o público, que já espera uma coisa diferente, mas também com as marcas, assim. E os meios de comunicação também. Exato. E isso vai ajudando a gente também, acho que serve como também uma catapulta criativa do que se inventar de coisas mais legais para o público. E oferecer isso para as marcas, assim. A gente tem como premissa, na hora de oferecer uma criação para uma marca,
para a marca entrar no Popload é o que você vai trazer de legal para o meu público. Porque para a gente não interessa simplesmente o logo da marca lá, dinheiro na conta e diminuir um pouco o rombo que é se fazer um festival. A gente quer que a marca traga uma coisa diferente para o público. Esse ano a Heineken fez o Hidden Stage, que foi um palco escondido durante o festival, que se abriu entre os shows dos headliners, né, entre o PJ Harvey e o Phoenix, abriu com o show da Aluna George, que não foi anunciado e realmente as pessoas ficaram sabendo lá na hora. Então, mas para fazer esse tipo de coisa, a Heineken teve uma construção de relação de confiança com a Popload, sabe que a Popload é capaz de entregar uma ativação desse tipo, porque a gente não terceiriza a ativação, ela não é feita por uma outra agência. Sou eu, Caio e a equipe lá interna que estão tocando isso. Então, acho que à medida que a gente vai construindo essas relações de público, de marca, você vai dando um salto criativo também para todos os lados, abrindo line-up cego e criando coisas muito mais legais. Bem-vindo, Lúcio. Difícil. Obrigado, mil perdões. Eu não me canso de me surpreender com São Paulo, né? É um absurdo sempre. Sempre tem algo a mais para, né, oferecer pra gente, mas enfim. Pois é, não tem problema. Bom, que bom que você veio. Então, vou começar a fazer uma pergunta para você. Por que o Popload é diferente do resto? Boa pergunta. Não é uma presunção nossa, mas a gente tenta, quando a gente começou a fazer festival, teimar a fazer festival, a gente não podia entregar um festival normal como todos os outros, principalmente porque eu, minha sócia e os meninos, a gente sempre vai a muitos festivais e a gente queria realmente fazer um festival que a gente gostaria de ir se a gente não fosse envolvido com ele. A gente tem a coisa do festival no Brasil está crescendo de um modo absurdo, tanto do nível independente quanto do nível para cima. A gente nunca teve tantas bandas vindo para cá, de todos os tamanhos e idades e tipos. Então, se vocês... Já é difícil você tentar ser diferente e fazer alguma coisa mais engajada, ou se engajar, ou se aparecer mais para público, para patrocínio que vai te sustentar, vai tentar, né, parte do sustentáculo, porque ele não é inteiro, porque você tem que oferecer essas coisas um pouco mais diferente. E o que a gente sempre faz é isso. A gente cuida do banheiro, a gente cuida da cerveja tá gelada. Eu acho que eles devem falar isso, porque isso é um mantra que a gente... Então, eu imagino que sim, eu imagino tudo que eles já falaram, porque é o nosso mantra, a gente fica assim, e a gente se ferra muito por causa disso, porque é a tal da experiência, né? A gente já chegou num tamanho que a gente acha que às vezes fica preocupado de crescer um pouco mais. A gente não era para estar desse tamanho, nunca foi o princípio disso. A gente até começou como um festival dentro de um clube, de uma casa grande, mas nunca para fazer um negócio no Memorial da América Latina, aberto, com uma área gastronômica daquele tipo. Mas a gente fez feliz, mas a gente sempre se pergunta, daqui a gente vai para onde? Será que é legal ir para cima, né? Então, cada vez que a gente vai fazer o festival ou show do Popload Geek, que não tem tanto escape ali, porque geralmente é em clube, mas o festival a gente pensa o que a gente pode ser diferente. Eu acho que é isso que a gente é diferente, porque a gente está preocupado exatamente assim, dar um bilhete de metrô porque o festival é perto de um metrô. O festival não é constituído só de bandas e shows legais, assim, você tem toda uma... Porque irrita muito a gente ir para alguns festivais e o festival é lá na casa do caramba e a gente não chega como eu quase não cheguei aqui, que é perto, que é central. Você não consegue ir no banheiro, você não consegue tomar nada, você não consegue comer nada, você não consegue circular, você não consegue ver o show, o som não tá legal, e porque você está muito atrás, você não consegue estar lá na frente, assim, tudo isso
a gente mais sabe como não fazer o festival do que como fazer um festival. E a gente está sempre aprendendo. Olhando um pouquinho lá para trás, aproveitando que você chegou, vou te explorar um pouco. Hoje, isso é uma super ferramenta e tá tudo bem, todo mundo faz as duas coisas sem problema. Queria entender como é que foi essa transição de sair de um cara que escrevia sobre música para virar alguém que trabalha com música efetivamente. Como foi enfrentar as críticas no início? Como que foi essa transição? Foi facinho? Foi difícil? Eu não acho difícil. Ela deve ter causado alguma estranheza, não para mim, porque eu achava que era um caminho natural. E ela foi natural e foi paulatina, assim, foi muito devagar mesmo, porque, assim, eu escrevia, enfim. Eu tive a sorte de estar dentro do maior jornal do país e começar a abrir uma porta para música independente lá. Eu falo dos anos 90, quando eu comecei na Folha. O Nirvana já tinha passado, já tinha mudado o mundo, já tinha feito um monte de coisa, a música já estava mudada, a MTV já estava no Brasil, mas ainda os grandes jornais e a imprensa grande em si relutava muito em botar coisas independentes. Você botava uma coisa ou outra, mas quando era um negócio indie, ele ia, no caso da Folha, ia pro Folhetim, por exemplo, que era uma coisa mais jovem, não era só jovem, né? E aí eu tive essa sorte, por umas circunstâncias da vida, de eu cair lá e de ter essa porta aberta, de eu começar a botar música independente dentro de um jornal como a Folha, do tamanho da Folha, do poder da Folha, porque eu brigava assim, ou era a minha capa do Radiohead nos anos 90, que não é o Radiohead hoje, ou era um Milton Nascimento, ou era um teatro não sei o quê. Então, assim, era essa a disputa. E às vezes eu ganhava, e às vezes estava lá. Eu botava Oasis, eu botava Blur, né? Eu botei Arctic Monkeys, eu botei... Então, essa coisa foi indo de uma maneira que eu fui ganhando um sustentáculo para começar a experimentar outras coisas. E eu comecei, por exemplo, sei lá, aí por conta de umas brincadeiras de um amigo, de começar a ser DJ, que aí eu falei, nossa, eu posso tocar a música que eu escrevo, né? Eu posso ver se eu estou escrevendo e estou super empolgado com uma banda, quando a galera não tá, ou tá porque ela vai ficar na pista na hora que eu tocar a música, entendeu? E assim, e aí do DJ, aí uma vez eu estava em Florianópolis e brinquei que eu estava numa turnê, não sei o que, não sei o que lá, um menino de Florianópolis ia ter uma festa naquele dia e falou, você não quer tocar na minha festa? Eu falei, toco. Aí eu brinquei ali quando era coluna ainda, eu falando que eu vou tocar em Floripa. Aí daqui a pouco um carinha de BH, outro de Curitiba, começou a me chamar, outro aí eu fui tocar até no Acre, aí eu fui tocar no Pará, depois eu fui tocar no Rio Grande do Sul, eu viajei o Brasil, eu não sou DJ, eu nunca fui DJ, até hoje eu não tenho técnica de DJ, mas era um meio de eu experimentar a música que eu estava escrevendo, as bandas que eu estava falando, que eu defendo, que eu falo, e isso para fazer show pequeno, quando a gente começou, Pop Load Gig, era tudo bandinha pequena, não era Phoenix, não era PJ Harvey, né? Não era Wilco, não era Iggy Pop, né? O nosso tamanho cresceu demais, assim, mas a experimentação me tirou do papel, me tirou do jornalismo, e eu reluto de sair do jornalismo, ainda continuo ali, eu travo minha briga pessoal de ficar ali, tentar informar, tentar passar algumas coisas, aproveitando essa minha experiência de festivais, de shows, de bandas, de viajar bastante, porque eu acho que é interessante ainda. Mas eu comecei a botar essa mão na massa sei lá, eu critico tanto um show, por que eu não faço esse show e vejo o que acontece? Eu critico horários, atrasos, por que não eu fazer um e ver como é que era? E esse caminho foi super natural. Eu nem acho que tive muitas críticas, e até tinha um problema, né? Eu ainda colaboro com a Folha, e de repente eu sou, sei lá, um dos sócios do Cine Joia. Aí uma banda que eu estiver falando ali uma hora, um dia de repente ela vai tocar no Cine Joia. Será que eu já não fiz isso? Né? Posso levantar essa dúvida? A própria Folha é contra isso, né? De repente eu estou falando de uma banda X, que é tão pequena, mas daqui a pouco ela cresce um pouco, cresce, 3 anos depois está tocando no Joia. Pode ter alguém que vai falar, ele falou dessa banda,
todo alegrão, porque ele ia, sabe? Mas eu nunca liguei para isso, assim. Eu acho que pelo menos entre o meu público, ou entre a galera que me lê, me consome de alguma forma, ou vai aos meus shows, eu sempre fui muito aberto, assim, nunca tive um lado crítico, e eu sempre achei essa transição bem tranquila. E como que é a dinâmica ali de você ir pesquisar, e você é a grande antena ali do Popload, é a hora que bate no Booking e na hora de fazer esse desenho do line-up? Depois eu queria que você respondesse isso também, tá, Alex? Tem um momento assim que vocês falam, não, tá viajando, isso não é para o nosso orçamento, ou isso não combina com isso. Como é que vocês... que essa discussão... Isso não é pro nosso orçamento, nunca passa, né? Nunca. É tipo, depois a gente corre atrás. De trabalhar muito na via do sonho mesmo, assim. Mas o Lúcio que vai responder mas isso não passa. Na verdade, assim, a gente... não sou eu que sou uma grande antena. Eu acho que eu tenho várias antenas perto de mim, de várias idades e vários jeitos e vários tipos, que consomem mais ou menos alguma coisa parecida e que nos dá um respaldo de na hora, vamos nessa daqui? Vamos nessa daqui? Vamos. Mas é tão complicado até você chegar numa banda que você quer, ou não sei o que você vai por erros e acertos e por oportunidades, e é muito por oportunidade. Você nunca tem, por exemplo, a gente tem uma ideia do Popload Festival do ano que vem, já. Mas com certeza não vai ser essa ideia, entendeu? Porque mas ela está dentro do espectro do que é a Popload, a filosofia, o jeito, o que pode ser, enfim. Mas até chegar nela é uma corrida de obstáculos. Que tem outras variáveis também, que é fechar a turnê na América do Sul. Então a banda, não quero ir agora, quero fechar uma turnê inteira. Aí, no caso, por exemplo, acontece muito da Paula comprar uma turnê e vender alguns shows, fazer outros. Então aí são gigs pelo Brasil e a banda toca aqui e tal. Mas são muitas variáveis para chegar no line-up sonho pensado um ano antes. E vocês têm um desenho de... eu quero um headliner Mega Blaster e quero a aposta que vai ser X todo ano. Vocês têm um desenho lógico assim do line-up? A gente começa por uma banda que pode ser um pouco, talvez mais vendável, mas que ela não seja algo corrompível na nossa filosofia. E a gente vai compondo de acordo com oportunidades e com o nosso gosto. Mas o nosso gosto, como ele é amplo, por exemplo, quando você vai comprar uma banda, você sonha com uma banda X. Vamos trazer a banda X? Vamos. Você não conversa com a banda X, você conversa com o escritório que tem a banda X e outras 50 bandas. E de repente esse escritório fala, a banda X não está disponível, mas essa tá. A gente fala, a gente não tinha pensado muito nessa, mas essa é legal. Então a gente vai nessa banda. Aí de repente, mas não é essa banda que vai ser a legal, então a gente vai atrás de outra. Então assim, é como a gente senta, rascunha, mas esse rascunho... A Paola estava brincando, a minha sócia, que cuida do booking principalmente, ela falou que o Popload Festival, como ele aconteceu esse ano, era o plano G da gente. A gente pensou foi atrás, pensou o segundo, não deu, foi compondo, o terceiro estava dando, deu para trás, fomos no quarto, sabe, assim, e vai indo. A gente quer o Phoenix, quer muito, a gente quer a PJ Harvey, quer o Daughter, quer o Carne Doce, o Ventre, que é o New Indian, a gente quer todos esses, mas eles não eram os pensados inicialmente, mas por questões de oportunidades e temporais, na verdade, ficou um line-up que a gente achou bacana e tá tudo certo pra gente. Mas é muito difícil você sair do rascunho e esse rascunho acontecer. Mas tem que partir de algum lugar. Acho que é isso. Alex, como é que é essa decisão de line-up? Pois então, a gente vai pelos sonhos, né? Tem os sonhos, tem os artistas que a gente gosta e sempre tem aquilo ali na cabeça.
Tem uma lista lá já antiga de sonhos possíveis, de sonhos impossíveis. Assim, a partir do momento que você vai crescendo o público, você vai vendo que é possível um artista ou outro. Esse ano que passou, a gente trouxe o Ney Matogrosso. Antes não era possível pra gente, nunca o orçamento era possível. Esse ano a gente olhou, falou, vamos diminuir um pouquinho aqui, diminuir ali, vamos trazer o Ney Matogrosso, vamos. Pau, vamos aí. Então sempre é na base do sonho mesmo, de artistas maiores assim, e de artistas que estão despontando também. A gente vai conhecendo, tem que ver o show, só escutar o som do cara no celular não resolve, né? Tem que assistir show e tal. Podemos abrir para perguntas? Eu peço desculpas, mas eu tenho que fazer essa pergunta. São tantos termos aí em inglês que eu passei batido na palestra inteira. Eu acho que eu entendi muito a metade do que vocês falaram. E como eu sou Vando Pimentel, sou de Patos de Minas, sou do interior de Minas, e a gente tem um festival lá que fez 10 anos agora. Tem uma banda até que tocou lá no Psicodália, lá o Berço, que hoje é a minha banda, que a gente voltou. Mas o Line, não sei o quê. Eu fico pensando a lista de artistas que a gente coloca num festival. A programação. Sim. Porque eu falei, será que tem alguma coisa que eles estão fazendo aí que a gente não faz no nosso festival? É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então é só um nome em inglês, porque isso pode ser por marketing ou porque o público de vocês é gringo, é isso? Será? É isso? Pode ser porque é gringo, mas de repente você também fala Facebook, e não tem como não falar Facebook e falar o livro da cara, a cara do livro. Eu não acho que é uma coisa de proteger língua ou não proteger língua, é uma linguagem que no mercado se usa bastante, se fala bastante, e pro mercado musical ficou um pouco incorporado, assim, mas... Sim. Não estou protestando. Eu só queria entender mesmo, na verdade, porque eu não queria correr o risco de não saber o que eu estou levando. Os Dream também, que eu não sei, gostaria de saber. E só para passar para frente, não vou pedir muito tempo. Não, tá bom? Eu concordo com você. A gente tem uns certos vícios assim de ficar falando esses jargões. Já estou aqui com a diretora da Cinha, toda poderosa. Vamos fazer um glossário, Fabi, para ano que vem. Boa. Mainstream, na verdade, quem ganha mais dinheiro no mundo da música. O mainstream brasileiro, sei lá, Marisa Monte, Anitta, super mainstream, enfim, isso é o mainstream. E booking, já que a gente falou isso também, é o agendamento e contratação de artista. Legal, muito obrigado e desculpas. Oi, boa noite, sou Tainá Fagundes, de Belém, há pouco tempo aqui em São Paulo, trabalho em produção. E, Alexandre, admiro muito o Psicodália, dentro desse conceito do que eu acredito no mundo mais coletivo, em rede, e falando essa relação muito forte com o Brasil, né, com essa cultura toda. Como é que vocês conseguem fazer essa produção do festival e deixar ele sustentável? Que eu vejo tu falar, como é que constrói esse line-up? É sonho. E acho que o Psicodália é sonho. E esse sonho acho que chega na gente quando espera o próximo line-up chegar, vocês divulgarem o próximo ano. A gente acredita sempre nesse sonho, assim. E como é que está sustentável, já que a gente não está muito próximo da realidade do pop load, assim, que é outra linguagem, uma outra realidade, são outros valores, e não acho que é certo e errado, são outros valores. E aí como é que tu consegues, hoje tu vives do festival o ano inteiro, assim, e é só tu, e quantas pessoas estão diretamente muito próximo de ti, né, que ajudam a construir isso, e como é que se sustenta disso, porque eu acho que Psicodália um sonho lindo, assim, e deveriam ter muito mais festivais. A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de lei, ou não.
eu acho que tem mundos paralelos que a gente pode construir e vejo Psicodália como um projeto real, viável, de um mundo que realmente é possível também coexistir dentro de outros modelos, padrões. Então, veja que o Psicodália ele fala de autogestão, de falar, né, de um trabalho e produção totalmente colaborativa. E isso me instiga muito, me estimula e admiro também. Então, parabéns. Olha, eu acredito que um dos motivos assim do festival do Psicodália ter ido por um lado assim familiar, digamos, é o crescimento gradual. O primeiro festival eram as bandas e os amigos das bandas. O segundo festival eram as bandas, os amigos das bandas e os amigos. E assim foi indo, e eu acho que isso sempre fez com que esse ambiente ficasse dessa forma familiar e amistoso, assim. E não sei desculpe, é que você falou tanta coisa que agora eu não na sei. verdade, era para saber como essa relação do ser sustentável dentro do festival, que fala de independente, que fala de autogestão, e como que vocês vivem ao longo, não tem projetos paralelos disso, ou tem uma dedicação única, exclusiva? O festival vive do festival, vocês vivem do festival? Eu particularmente trabalho só com isso, só com o Psicodália. As outras pessoas que estão em volta, a gente deve trabalhar em uma média de 15 pessoas, assim, que é durante o ano todo, mas essas outras pessoas têm outros trabalhos, fazem outras produções. Geralmente são pessoas que são muito próximas, assim, amigos, né? E se não são amigos, eles vêm a se tornar amigos, porque se não for assim, a gente não consegue trabalhar. Tem bastante gente que defende que é difícil de trabalhar com amigo e tal. A gente precisa trabalhar com os amigos, porque tem que ter saúde, né? As pessoas têm que se entender, têm que falar a mesma língua. E vocês são em quantos sócios? Nós somos em 3 sócios. Mais alguma? Oi, boa noite. Meu nome é Priscila, sou do Rio, sou produtora também. Eu faço desde show independente, que a gente carrega a gente mesmo os instrumentos e cola ali com fita crepe a mesa de som para não tremer e o som ficar, até shows grandes internacionais. E eu tenho a pretensão de nascer no underground do Rio de Janeiro. A gente tem bandas excelentes e já há alguns anos eu tenho feito alguns festivais por conta própria. E a gente também tem uma filosofia, né? Então eu queria entender como vocês falaram, principalmente o pessoal do Popload, vocês falaram, o Luiz falou filosofia, a Isabel falou em filosofia. Qual seria essa filosofia do Popload? E uma questão de, muitas vezes a gente precisa de apoio, então eu vou batendo na porta dos amigos, o cara que tem uma pizzaria, o outro que tem um estúdio, uma coisa para conseguir um apoio, uma comida de after show, que se come depois do show, ou um amp a mais que não tem no backline da casa, porque a gente realmente faz tudo do it yourself. Né? Eu queria saber assim, se as marcas foram atrás do Popload ou em algum momento a filosofia do Popload atraiu essas marcas que elas quiseram se relacionar com vocês e estar junto com o público de vocês, ou se foi um pouco também ao contrário, do tipo, vamos talvez tentar fazer dessa forma para as marcas se interessarem na gente. Queria entender mais ou menos como é que foi essa dinâmica para chegar onde chegou. Eu acho que isso vamos ter uma ideia, vamos chamar um amigo, acontece muito. Então, um exemplo muito concreto foi o que aconteceu esse ano na nossa área de alimentação gastronômica, que foi uma curadoria da Helena Rizzo, e que é uma amiga pessoal da Paola, que elas começaram a ficar amigas em outros projetos lá atrás, e tinham esse sonho, vamos fazer um dia. Esse ano a gente conseguiu fazer. E isso acontece de outras maneiras também. A gente não pensa muito do tipo, vamos formatar o festival para atrair as marcas. O que a gente pensa no que a gente quer fazer. Sonho. Vamos, sei lá,
ou seja uma banda, ou seja, vamos fazer um show surpresa no centro de São Paulo. O sonho é isso. E aí, pô, temos uma entrada na Heineken, tem uma entrada, ou não tem uma entrada na marca tal. Alguém conhece alguém que trabalha, não sei o que, né? E eu vou fazendo a prospecção até chegar, até ouvir não, até tentar. Realmente é na unha, assim, não tem segredo. O que eu acho que a gente não faz, o que eu acho que o Psicodália também não faz vamos ganhar dinheiro? Vamos. O que a gente vai fazer? Vamos fazer festival. E não é essa via. Eu acho que não é essa via para a vida de ninguém aqui. Então, quando o Lúcio está falando que ele escreve sobre as bandas e ele vai lá e ele toca, aquilo é a verdade dele, né? Ele vai tocar a banda, ele está fazendo aquilo com verdade. Isso retorna em outras vias. Eu, trabalhando na Popload, então, faço da mesma maneira. A gente faz via sonho. Corre atrás do dinheiro, fica em dívida um ano, o outro se paga. E é assim que eu acho que a coisa vai ganhando propriedade, verdade, construindo uma imagem que dá certo, o público acredita e as marcas acreditam. Deixei de responder alguma coisa? Não? Você quer complementar? Da filosofia, vocês falaram da filosofia, mas assim, o que seria exatamente a filosofia? A filosofia é acreditar nas bandas que eu gosto e que eu quero ter. Por exemplo, se for como DJ ou se for como uma Popload, nunca vai ter uma banda que não é alguma coisa da Popload. Nunca vai ser uma banda imposta por marca nenhuma. E se ela impor uma banda que eu acho que é bem bacana, fica à vontade, pode pôr 10 bandas. Mas se for uma coisa que é fora do que eu gosto, vamos botar alguma coisa de, sei lá, vou chutar uma coisa besta, sei lá. Até, e não é nem um juízo de valor, mas assim, bota essa banda de jazz aí, porque minha marca vai para uma linha de jazz agora, não sei o quê. Eu vou falar, pô, não vai rolar, vai ser esquisito. Vai ser esquisito pro meu público, vai ser esquisito pra mim. Eu não falo dessa banda na Popload, então por que eu vou ter essa banda? Por que eu vou numa pista tocar alguma coisa que eu não quero tocar? Então, assim, essa é a filosofia, fazer uma coisa que você acredita. Que eu acho que é a mesma dele. Cada um no seu tamanho, cada um no seu momento, cada um no seu jeito, cada um nas suas possibilidades. Mas é essa a filosofia. A filosofia é fazer uma coisa que você acredita. Em relação às marcas, o que tem sido um aprendizado, principalmente para mim, que estou ali no front com a marca, mas a gente como festival, além de aprender a propor, é aprender a dizer não. Então, isso não vai funcionar, isso não tem a ver, e às vezes é muito difícil, porque a gente está cada vez mais lidando com marcas que são grandes e que querem, e que pagam. Então é difícil. E a gente também sofre um pouco, uma das coisas que, no caso, eu sofro mais também, das marcas começarem a achar que somos agência. E nós não somos agência, então somos um festival. Assim, eu estou aqui, eu tô fazendo a ponte com você, eu estou te atendendo, eu estou te ouvindo, eu vou voltar para casa, vou reformatar, a gente vai se falar, mas assim, eu tenho um festival para levantar. Então, é difícil ter essa postura. E é só dia após dia, evento após evento, e não após não, e sim após sim, que você vai aprendendo a ganhar corpo e ganhando identidade como festival, como empresa. Faz parte da dor de você construir sua própria marca, né? Exatamente. Como assim, é o caso do Popload. Olhando um pouquinho para o futuro, hoje vocês têm uma plataforma de comunicação, agora tem rádio, tudo. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual que vocês acham que vai ser o futuro do Popload. E quero que você comente qual que você acha que é o futuro do Psicodália. Agora que você já esteve nele em Mato Grosso. Futuro do Popload? Queria saber, mas...
Eu acho que a gente vai experimentando vias, tentando percorrer estradas que não corrompam o que a gente acha que é legal na música e no nosso dia a dia, para ser gostoso, para trabalhar e que, se for possível, pagar as contas. É basicamente isso, um futuro razoável para a gente. A gente não pensa em revolucionar nada, fazer coisas diferentes, a gente só quer trazer bandas legais que a gente gosta, de um modo que as pessoas não vão ficar irritadas com todos os percalços que é ir a um festival, e ficar todo mundo feliz. A gente ficar feliz trabalhando, porque a gente trabalha todo dia pensando nessas coisas, seja na rádio, no festival, nos gigs, no social, é todo dia que a gente... Né? As pessoas vão lá uma vez para consumir e ter aquela coisa que a gente trabalhou um ano inteiro para fazer. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, a gente está aprendendo, a gente tem muito a aprender. Todo ano a gente acha que a gente tá, para festival a gente está no 5º ano, fez o 5º ano agora, a gente está indo para o 6º. E é impressionante o que a gente tem para aprender. É impressionante que a gente acha que está no caminho certo, mas chega numa hora assim, você fala, nossa, tem essa variável que a gente não contava. E assim, são tantas variáveis, eu acho que o nosso futuro é diminuir o máximo possível essas variáveis, para a gente não ter muitas surpresas e ter um caminho razoável que vai fazer da gente um festival legal, um festival que corresponda ao que a gente quer e o que as pessoas que consomem a gente quer. Basicamente é esse o futuro. Olha, pelo Psicodália, assim... Bom, a gente tá sempre, igual eu falei, a gente tem uma lista de sonhos e para mim, o que eu consigo ver, esse seria um futuro. Eu, pessoalmente, fora os meus sócios, o meu sonho pessoal é fazer mais festivais. Eu gostaria de não fazer só um por ano, não é fácil, mas eu gostaria de conseguir fazer um no sul, um no norte. Assim, isso era o meu sonho há algum tempo atrás. Agora eu já tenho... Esse ano eu viajei bastante, fui para vários festivais, fui para várias feiras de música e vi que tá rolando festivais já em outros lugares, não bem no formato do Psicodália, assim. Isso já também foi legal, assim, eu não né, me saciou um pouco dessa vontade de levar, porque eu não conheço o Brasil inteiro, a gente... Né, eu sou do Sul, então o Sul é um país à parte quase. É difícil, as coisas não chegam lá, não saem de lá. Mas o sonho continua, assim, de querer fazer mais festivais, e até porque é proporcionar palcos, né? A partir do momento que você coloca um palco e tem um público, você consegue fazer a coisa girar, e os artistas precisam disso. As pessoas precisam disso, todo mundo precisa de palcos. Dá tempo de mais perguntas? Então... O que eu queria perguntar, assim, eu sou do Sul também, acabei de voltar no Rostock, então, queria perguntar para vocês dessa questão da formação de público mesmo. De ver, por exemplo, como que vocês enxergam que o Upload e o Psicodália mudaram os públicos de São Paulo, lá do Sul, como vocês enxergam o efeito dos festivais mais a longo prazo no público que consome música perto deles? Eu, na verdade, não entendi direito. Repete, por favor. Como é que vocês veem que o público que consome música aqui mudou depois do Upload e daí a mesma coisa para o Psicodália? Não sei exatamente se mudou, mas a evolução do número de festivais que tinha há 15 anos, a gente sempre teve, se você olhar por São Paulo, a gente sempre teve uma cena aqui, desde os anos 90, sei lá, uma cena independente de bandas que consomem esse tipo de coisa que a gente gosta aqui. Claro que num número super menor. O que acontecia com São Paulo, que é a capital, né, que é o grande centro do Brasil, que o dinheiro está aqui, aquelas coisas. Aqui não tinha instrumento suficiente para a galera comprar, porque essa galera também não tinha dinheiro para comprar se tivesse. Não tinha lugar para tocar. Se tocava, por exemplo, num bar aqui, passou-se um grande tempo
eu lembro bem, era bem na coisa no embalo do novo rock, do Strokes e White Stripes, as bandas legais tocavam ou no Borracharia, que era uma coisa incipiente, mas legal, porque a gente curtia, era o que tinha, ou no Orbital, que era um bar na Augusta, que o DJ ficava debaixo de uma escada e o palco quase o cara caía para fora. Isso era o que tinha. Hoje, o número de festivais que tem, o número de bandas que tem, o número de eventos como esse aqui que tem, é de um crescimento cavalar tão impressionante, eu acho, e ainda é um caminho para se ter. Hoje uma banda independente pode tocar no Cine Joia, no Zé Carniceria, na Casa do Mancha, no Rio Verde, em 1 milhão de lugares. E antes não, antes você tocava ou na Torre do Dr. Zero, ou no Sesc, se o Sesc por um acaso abrisse para você tocar. E essas coisas, Orbital, Borracharia, sabe? Não tinha o por onde fazer as coisas. Eu acho que o Popload se insere nesse caminho do público amadurecer, do público crescer, dentro de todas as possibilidades de comunicação que toda essa música mudou, a brasileira, independente, que foi indo e era uma coisa de pop list, hoje é grande no Facebook, no Twitter, no coisa. Assim, todo esse crescimento, a Popload é um dos pingos que estão aqui dentro. Não é uma coisa que a gente mudou alguma coisa, eu não vejo assim, sei lá, a gente está num caminho de Popload no jornal, a Popload Festival, já tem, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Então, assim, é uma coisa que não moldou nada, mas está ajudando na construção de coisas. É isso que eu vejo. Pelo Psicodália é um pouco diferente porque o Sul, assim, quando a gente começou a fazer festival, a cena de bandas cover era muito grande. Então todo mundo tocava cover, os barzinhos só citavam bandas cover, ninguém fazia música autoral. E assim, esse foi um dos motivos do festival começar também. A gente tinha banda, eu, meus amigos, e a gente não conseguia tocar em lugar nenhum. E por esse motivo a gente começou a fazer o festival. E o público também começou a ver que tem música, que dá para conhecer coisas autorais, músicas autorais, não precisa ficar só no cover. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul não, porque o Rio Grande do Sul também tem uma cena bem própria, mas o Paraná e Santa Catarina, principalmente, vivia de cover, e eu vejo que o Psicodália ajudou bastante a colocar muitas bandas, até bandas que tocavam cover, a produzir um show com músicas próprias, e muita gente começou a produzir, ou o cara tinha já um grupo, já tinha alguma ideia e viu que tinha um festival que ia dar essa oportunidade para ele mostrar esse som, ele ia lá e dava uma apressada e terminava o CD de uma vez para poder enviar. Então, eu acredito que fez diferença assim, no cenário de Curitiba e Santa Catarina, assim, Paraná e Santa Catarina. Bom, a minha pergunta vai tanto para o Psicodália quanto para o Popload, que é com relação ao impacto ambiental desses festivais. Eu sei que no Psicodália tem uma preocupação muito grande, porque, enfim, faz vários anos que eu vou, que tem a questão até a questão do lixo zero, de conscientizar a galera de fazer menos lixo, e a questão dos banheiros também, que tem banheiro seco, espalhados pelo acampamento. Mas como é que é o impacto em um festival, por exemplo, que é de um dia, como o Popload, qual que é a preocupação de vocês nesse sentido mesmo, do impacto ambiental, sabe? E daí tem uma outra pergunta que daí é mais específica para o Alexandre. Seja, assim, considerando que vocês não têm patrocínio, teve algum ano que vocês pensaram em desistir? Não. Não pensamos em desistir, mas já tivemos que pedir dinheiro emprestado para a família, aquela coisa, né? E
com relação a impacto ambiental, assim, é muito complicado, é muito difícil mesmo. Esse ano a gente teve 7 mil pessoas acampadas por 6 dias. Então, você vê que essas pessoas na cidade, elas estariam causando o mesmo impacto. Só que ali, como é uma fazenda, você consegue visualizar isso, a quantidade de lixo, a quantidade de água, e é assustador. É assustadora a quantidade. Então, assim, daí você começa a repensar mesmo. Tipo, puta, banhos curtos fazem diferença. Por mais que a gente não perceba na cidade grande, a gente não perceba que essa água toda vai. Mas quando você tá num lugar que você vê a água saindo, você tem que tá começando a acabar a água, você tem que ligar lá caminhão-pipa, traz mais caminhão-pipa para encher os reservatórios, ou quebra a bomba d'água. É muito grande e assim, tem impacto. Né? Não, é muito difícil não causar impacto. A gente está lutando para isso. Todo ano a gente faz várias práticas. Por exemplo, a gente coloca o chopp à venda num preço similar ao da cerveja, porque o copo do chopp é um copo que não é descartável, então não tem latinha de cerveja. Diminuiu muito a quantidade de latinha de cerveja porque o chopp vende, e o chopp é a granel, é o barril, né? Não tem lixo. Chopp não gera lixo. Cerveja gera. Então a gente foi indo para esse tipo de prática, assim, tentar pegar produtos a granel, produtos que tenham embalagens de papel e não de plástico, porque no final das contas, quando a gente vai ver as caçambas que estão lá na separação, que a gente tem um centro de triagem dentro do festival. Quando você vai ver, assim, você vê que de um ano para o outro, medidas simples fazem muita diferença. No Pop Load também existe essa preocupação, porque ainda mais no festival que é dentro de São Paulo, a gente tem duas coisas que acontecem, né? Muito lixo e a gente tem que se preocupar com o trânsito também, porque se a gente não incentivar que o público não venha cada um no seu carro, não incentive que as pessoas usem o metrô. Assim, todos os anos a gente fez o festival do lado da estação de metrô, praticamente dentro. Então a gente dá o ticket de metrô da volta. Toda essa preocupação com o lixo também. O festival também é todo operado em chopp. Tem o centro de triagem. São coisas que não tem como não se preocupar quando você faz um evento desse tamanho e gera tanto lixo e tanto trânsito. Se você não fizer e não se preocupar e por mais que às vezes é até caro, né, você se preocupar com isso, e de ter fornecedores que trabalhem com essa preocupação ambiental, às vezes é muito mais caro, dá muito mais trabalho, mas a gente tem que fazer, não é nem por marketing, não é por mercado, é simplesmente porque já que a gente está levantando essa cidade, já que a gente está gerando essa quantidade de lixo, que seja de uma forma menos prejudicial, né? As marcas estão indo muito também, ou eles vão para um copo que é biodegradável, ou eles investem mais num copo que é reutilizável. Então, esse ano todas as marcas do festival que entraram com copos para as pessoas ficarem e levarem para casa, que também é uma maneira de minimizar esse impacto, mas realmente é uma conta que é muito difícil de zerar. Ela tem maneiras de minimizar e a gente se preocupa com isso. Que horas são? 8h26. Então eu vou ter que encerrar com uma questão. Primeiro agradecer a todo mundo, vocês são demais. A gente teve uma questão hoje aqui, que foi a chuva, né, na cidade de São Paulo. O Lúcio chegou aqui atrasado por causa disso. E a gente teve um painel hoje mais cedo que chamava Censura Nunca Mais, que é uma questão importantíssima hoje. A gente está vivendo tempos estranhos, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui está mais bizarro, parece. E acho que é uma questão que não pode ser
deixada para trás, né, de se discutir. A gente tinha esse painel hoje, um dos convidados principais desse painel é o Gaudêncio Fidelis, que está aqui, curador de artes plásticas e que foi o curador do Queer Museum, aquela exposição que foi... Exposição, todo mundo sabe, aquele absurdo que foi cancelado no Santander Cultural em Porto Alegre e foi proibido no mar, né? No Rio de Janeiro, pelo prefeito idiota do Rio. Não tem outro meio de definir aquele cara, né? Não sei. Eu queria, então, aproveitar, porque ele vinha de Porto Alegre, veio de Porto Alegre, não conseguiu pousar em São Paulo, foi pousar em Campinas, não conseguiu chegar aqui a tempo do painel por causa do trânsito, da chuva. Eu não queria deixar passar a participação dele aqui em São Paulo, todo o esforço que ele fez para chegar aqui, sendo que o assunto é tão importante, fundamental para a gente hoje. Então eu queria fazer um link aqui, tentar costurar um negócio, perguntar para vocês se vocês já sofreram algum tipo de preconceito, de ataque na internet, enfim, nessa situação absurda, e passar a palavra para ele dar um depoimento para a gente, aproveitar a presença de vocês aqui e a presença dele, que é tão fundamental para o evento. Ele tá? não quer vir para cá? Quer. Vem Vamos aqui. lá. Posso falar? Deve. Não estou censurado agora. Olha só, eu fico extremamente emocionado com esse esforço extraordinário, esse evento que eu queria... Eu acompanho há tantos anos, nesses anos que tem sido realizado, e tenho uma enorme admiração. E o esforço que a equipe da CIM fez para me trazer aqui, e todos esses eventos intempestivos que aconteceram hoje, que eu vim de carro de Campinas e aconteceu alguns acidentes de percurso, literalmente, que não me permitiram estar aqui nesse painel tão importante nesse momento da vida brasileira sob censura. Então, assim, em 3 minutos, eu acho que é muito importante a gente... a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que esse processo que ganhou grande visibilidade com o fechamento da exposição Queer Museu em Porto Alegre e que depois tem desdobramentos muito trágicos para a cultura e a arte brasileira, com perseguição de artistas, obras sendo retiradas das paredes de museus, peças de teatro sendo censuradas e uma série de outros desdobramentos muito graves para a democracia brasileira. É muito importante que a gente talvez tome alguns minutos para refletir sobre isso. E o que talvez eu nesses últimos dias, nesse percurso extraordinário que eu fui inadvertidamente colocado e fazendo tantas palestras pelo país e participando de debates, uma verdadeira maratona para... Na medida do possível, dar a minha contribuição e falar um pouco para as pessoas de como, do que está acontecendo e da gravidade de tudo isso. Eu acho que esse momento de refletir alguns minutos é muito importante. A gente viu nesse processo o que, com certeza, eu identifico pelos aplausos que me foram dirigidos a mim, vocês devem estar acompanhando. Eu caracterizei isso lá no início já como um processo profundo e muito sério de criminalização da produção artística, que diz respeito a uma investida muito forte do fundamentalismo no país, que vem crescendo. Eu tenho caracterizado isso cada vez, eu estou tentando deixar isso cada vez mais claro, porque eu acho que no momento inicial nós confundimos isso, era confuso mesmo, com várias outras manifestações que evidentemente vêm de setores da ultradireita do país, de setores obscurantistas e outros que estão em curso
em movimento, com interesses muito diversos, mas eu acho que no final das contas, o que a gente está vendo aí, eu queria dizer isso, eu estou pegando o trem andando aqui, porque meu painel era outro, e interrompendo uma conversa tão importante que vocês estavam tendo aqui, de certa maneira, mas então fica um pouco difícil da gente sintonizar rapidamente, mas eu tenho visto esse processo como um crescimento muito vertiginoso do fundamentalismo no país. Eu acho que nós temos que ter um alerta, nos alertar para isso. O que vem acontecendo, essa investida no terreno dos costumes e da moral, ela é profundamente perniciosa e, com certeza, se nós não tomarmos providências enérgicas, não atentarmos para isso, ela atingirá outros setores da produção cultural de maneira profunda. Começou aí pela área de arte, especificamente, por razões também que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, mas nós estamos vendo ela, inclusive, migrar de maneira muito rápida, e eu já havia falado isso lá no início, eu já havia previsto isso, na área acadêmica, como está acontecendo com esses ataques terríveis que estão acontecendo nesses últimos dias. Tudo isso é uma investida muito profunda, como eu disse, no terreno no terreno simbólico, e especialmente com essa investida nas questões que dizem respeito a costumes e a moral, mas eu queria dizer para vocês que nós não podemos nos distrair nesse processo, e nós temos que entender imediatamente o que no final isso significa lá adiante. E aí eu só quero citar um exemplo. Naquele período pré-impeachment da presidenta Dilma, nós vimos um grupo como o MBL fazendo uma investida muito poderosa num discurso que dizia respeito à segurança pública, por exemplo, né? E que parecia evidentemente legítimo, e que os cidadãos e cidadãs brasileiras, com certeza, teriam alguma razão para entender aquele discurso como legítimo, mas no final das contas ele era um discurso atribuído ao imaginário da população brasileira, para tentar incutir no imaginário da população brasileira de que lá no final nós talvez tivéssemos necessidade e pudéssemos assumir uma sociedade mais autoritária ou com outras manifestações não democráticas, que então esse terreno já estaria preparado. Então esse é um exemplo. Agora o que acontece é uma investida no território do simbólico para também preparar o imaginário da população, inclusive os nossos hábitos e a maneira com que a gente se comporta em relação à vida, em relação à democracia, para uma possível investida maior e o aprofundamento do fundamentalismo lá mais adiante. Eu não quero parecer aqui, nessa minha passagem rápida, que eu vim trazer uma mensagem conspiratória ou trágica muito maior do que ela significa. Eu tenho acompanhado esse processo muito de perto, estudado ele profundamente, conversado com as pessoas pelo país inteiro, e o que eu vejo da minha experiência, do que eu tenho presenciado, é que esse crescimento do fundamentalismo realmente chegou no Brasil e ele precisa ser barrado. Tempos atrás, eu considerava, inclusive, que não havia um extrato significativo da sociedade brasileira para permitir que o fundamentalismo se instaurasse. Hoje, eu vejo que é perfeitamente possível, ele é rápido, nós vivemos um mundo completamente diferente. Eu sei que ele ainda não atingiu a música com o impacto que atingiu outras áreas, como a área de museus e artes visuais, e agora a área acadêmica, mas os riscos são muito grandes. E nós vivemos um mundo completamente diferente que nós tínhamos apenas 3 meses atrás. Para concluir, essa fala é super breve mesmo, para concluir, eu queria falar muito isso hoje nesse painel sobre censura,
porque é uma questão que vem me preocupando mais ainda que a própria censura, que é uma manifestação colateral que decorre da censura. E isso a gente tem que pensar nas manifestações diversas que a censura adquire, especialmente no mundo contemporâneo, que não é exatamente aquela censura que a gente conhecia antes, que era uma censura que a gente viu e conhece historicamente, para quem não viu, presenciou, enfim, na época da ditadura, que era mais uma censura de gabinete, mas que nós, pelo menos, tínhamos em vista o nosso inimigo muito claro, vamos dizer assim, né? Hoje ele está diluído numa complexidade muito maior de atribuições no universo da censura, que basicamente na Constituição, o que é censura na Constituição? É basicamente a interrupção por qualquer meio, de qualquer forma, inclusive por falta de financiamento, à produção de conhecimento. E a produção artística, ela é essencialmente isso, né? Em todas as áreas. Mas a questão que me preocupa, e que eu acho que eu estou vendo com muita apreensão, é esse efeito colateral que é a autocensura. Eu tenho visto, e eu fiz mais de 50 exposições, essa foi algumas muito grandiosas, e eu convivo com outras áreas da produção artística, não só pela minha vida pessoal, mas também, em alguns casos, pela minha vida profissional. E o que eu tenho visto é que há um risco muito grande de nós começarmos a nos autocensurar. E a autocensura, ele é um processo lento, gradual, mas ele não tem volta. E ele corrói o pensamento, ele corrói a inteligência, ele corrói a reflexão e a produção de conhecimento de uma maneira que nós só vamos perceber daqui alguns anos, quando talvez seja tarde demais. E aquilo que deveria ter sido produzido, deveria ter sido composto, deveria ter sido escrito, não foi, da maneira, pelo menos, que deveria ter sido. E esse é o grande dano, e esse é o que decorre da censura, às vezes muito mais danoso que a censura evidente que às vezes a gente vê, como é o próprio fechamento de uma exposição de 263 obras de 85 artistas. Então, eu acho que essa é uma preocupação. E talvez, se nesses 5 minutos, a mensagem que eu pudesse trazer para vocês é que vocês refletissem, e vocês como profissionais da música e que trabalham no campo criativo, se em algum momento há algum sinal de autocensura tomando forma. E isso não diz respeito só na nossa produção, mas de como nós vivemos as nossas vidas, como nós nos expressamos, como nós nos manifestamos publicamente, inclusive em relação aos nossos direitos. Porque um dos efeitos da autocensura é que ela não vai atingir só o conhecimento, mas também todas as formas de expressão, não só artística, inclusive, mas aquelas que perpassam o cotidiano da nossa vida. No mais, eu posso dizer que eu me sinto privilegiado de ter vindo nesse lugar, num dia que foi absolutamente inusitado por todos esses acontecimentos surpreendentes que aconteceram, mas eu também refleti nessa minha vinda, que durou quase 3 horas de Campinas, que era para ter durado 1 hora e 15 minutos, e eu fiquei pensando que nesse processo realmente não haverá nenhum momento de facilidade. Ele é um processo difícil, inclusive, para chegar até aqui. Muito obrigado pelo carinho, por ter me recebido. No mais, eu só posso fazer uma declaração incondicional pela área da música, que não é a minha área de atuação profissional, mas que é uma das minhas paixões. E, no final, olha só, eu tenho aqui uma das coisas mais raras que existe no Brasil hoje, efetivamente não existe mais, que é o catálogo da exposição Queer Museu. Ele esgotou na noite, praticamente nos 2 dias seguintes, foram feitos 2.000 catálogos. E eu gostaria de sortear esse catálogo para a plateia. Né? Não sei como é que a gente vai fazer isso agora. Eu garanto para vocês que ele é tão raro que nem na estante virtual ele apareceu. Na verdade, apareceu um, e em 24 horas ele foi vendido por R$400. Então, e é um catálogo deslumbrante. Esse é o único elogio que eu vou fazer para mim, que eu não tenho feito elogios para mim nos últimos tempos. E eu quero... Então, e aí, assim, pelo carinho que vocês me receberam, que foi notável, eu queria, então, sortear esse catálogo que eu sempre carrego, agora os últimos, né, na minha bolsa, porque os últimos que tinha já desde o início da exposição estavam comigo.
Então, como é que a gente faz? Como assim? As cadeiras não são numeradas, não tem ingresso? Elas são numeradas. Elas são numeradas. A gente pensou que você podia fazer uma pergunta e quem souber responder ganha. Faz concurso de letra de música. Então vamos fazer diferente, não diferente. Alguém da mesa faz uma pergunta, porque essa é a plateia. Vai lá, vocês esperem. Alguém fala desse e alguém fala Eu tenho sugestão, dá pro cara mais velho da plateia. Eu tenho sugestão, dá pro cara mais velho da plateia. As cadeiras são numeradas. Tem que falar letras e números. Letras e números. Quem ficar nu no palco ganha. Quem ficar nu. Então, como vocês queiram. Não, elas são numeradas. Ah, vai ser uma fila de peladão também, né? Vai virar uma fila de peladão. Uma proposta artística. K, letra de A a K. E de 1 a 10. A a K. De 1 a 10. Problema cognitivo agora. Fala uma letra. Fala uma letra. Abre no número aleatório do catálogo. Pode ser uma letra, posso falar uma letra? A letra pode ser Q de Buenos Aires. Não pode. Não, tem que ser K. Então pode ser K de Pirão. Aí de 1 a 10. De 1 a 10. 8. Mas eu gostaria então que a pessoa que Obrigado a todos. Eu queria agradecer que ele sentou no nosso painel para falar isso, que eu acho que o que ele falou é de extrema importância. A gente está, acima de tudo, isso aqui é mercado de festival, mas é acima de tudo a arte, é acima de tudo música. Então o que você está trazendo para a gente é realmente algo muito importante, porque é a expressão e é alarmante. E eu sou muito grata de você ter sentado aqui, ter levado 3 horas para chegar e trazido essa questão no nosso painel. E que eu acho que tem que se reforçar isso de verdade. Muito obrigada. Eu também acho, principalmente porque a gente está falando de festival, a gente está falando das novas gerações e elas é que a gente tem que educar para não se autocensurarem e serem a nova resistência. E muito obrigada mesmo, foi um privilégio encerrar assim. Obrigada, Campinas.